Meus irmãos, essa noite eu gostaria de conversar, de nós refletirmos juntos aqui no texto da Palavra de Deus, a respeito desse dia especial, o Dia das Mães. Eu queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 26 ao verso 38, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos 26 ao verso 38, se você trouxe a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura nela, fique à vontade. Se não trouxe, nós temos também o texto projetado para que você possa acompanhar a leitura da Palavra do Senhor. Diz assim o trecho da Palavra de Deus: No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque a tua palavra abre os nossos olhos e ilumina o nosso caminho. Obrigado porque a tua palavra é a verdade e a autoridade que nos desafia a viver segundo os seus planos e propósitos nesse mundo. E nós agora pedimos que o Senhor fale conosco, fale ao nosso coração através dessa porção do teu Evangelho. É o que nós te pedimos humildemente, porque precisamos ouvir a sua voz e reconhecemos que se o Senhor não nos ajudar e o teu Espírito não trazer vida a essa palavra para o nosso coração essa noite, tudo será em vão. Por isso, Senhor, Espírito de Deus, abre o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir a palavra do nosso Pai essa noite. Nós te pedimos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Esse é um trecho da palavra de Deus muito conhecido de todos nós e nos ensina muitas coisas especiais para refletirmos especialmente nesse dia especial que é o Dia das Mães. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas Jesus não necessariamente teria que vir como um bebê. Jesus poderia ter vindo, o Messias poderia ter vindo e sido enviado por Deus de outras formas, mas Deus quis, e foi propósito e plano de Deus, que o Messias, o Deus encarnado, nascesse do ventre de uma mulher, nascesse no seio de uma família. Foi assim que Deus planejou a vinda do seu Filho para esse mundo. E se Deus quis assim, nós precisamos tentar então entender e perceber o que Deus queria com isso. Qual era a mensagem que Deus queria comunicar para nós no fato do seu Filho ter encarnado como um bebê no ventre de uma mulher e o fato de Jesus ter durante toda a sua vida convivido com uma mãe. É óbvio, tem diversas mensagens importantes para nós aqui, porém uma delas, e muito importante, especialmente para refletirmos hoje, é
que possivelmente o que Deus queria com esse grande projeto era mostrar para nós um grande exemplo de maternidade para a glória de Deus. E foi exatamente isso que Maria viveu, que Maria experimentou, uma maternidade que glorificou o nome de Deus, porque havia um grande propósito para aquela sua maternidade. E essa reflexão também, eu acredito, ser importante hoje, não apenas porque é o Dia das Mães, mas também porque a maternidade, e isso traz, de certa forma, um confronto com a nossa cultura hoje. A maternidade é um assunto que anda meio fora de moda nos nossos dias. Nós vivemos nesse contexto pós-moderno, um momento em que muitas famílias têm retardado a maternidade, que muitas mulheres têm adiado a maternidade cada vez mais, ou até mesmo excluído da sua vida e dos seus planos e projetos a possibilidade de vir a ser mãe, por diversas razões. Existe, por exemplo, razões pessoais, razões profissionais, por incrível que pareça, razões até estéticas. Algumas mulheres acabam rejeitando esse processo de gerar um filho por causa dessas coisas. Mas o Evangelho muitas vezes abre os nossos olhos para enxergar os enganos do tempo que nós vivemos, as distrações e as mentiras do tempo que nós vivemos. E eu queria encorajar todas as mulheres presentes hoje aqui, antes de ouvirem, antes de darem ouvido à cultura que nos cerca hoje, que diz todas essas coisas para vocês, que ter um filho vai atrapalhar a sua vida, que ter um filho vai ser ruim para o seu currículo profissional, vai atrasar os teus planos e os seus projetos. Antes de dar ouvido a todas essas coisas, ouça o que Deus quer falar com você e quais são os planos de Deus para você e para a sua família. Amém? Aí os pais que estão, os maridos, que estão aí querendo convencer as esposas a ter filhos, dizem: glória a Deus. Fala, Senhor. Ouça a Deus antes de dar ouvidos para a sua cultura, porque... E tem uma frase que eu quero destacar, e eu trouxe aqui para vocês: ser mãe, e isso nós vemos no exemplo de Maria, pode ser uma das coisas mais incríveis que você pode fazer pelo reino de Deus. Ser mãe pode ser uma das coisas mais incríveis que você pode fazer pelo reino de Deus. Nós vamos ver essa verdade sendo demonstrada através de Maria e de seu exemplo. E o que nós podemos aprender nesse texto com Maria a respeito de uma maternidade que glorifica o nome de Deus? A primeira coisa que nós vemos nesse texto é que Maria é um exemplo de mãe, e esse é o nosso primeiro ponto que nós vamos refletir aqui. Maria é um exemplo de mãe que ouve a voz de Deus. Amém? Então, no texto que nós lemos, nós vemos o anjo Gabriel sendo enviado até Maria, e apesar de ser a pessoa do anjo, mas a palavra e a mensagem é de Deus, e Maria imediatamente reconhece que é Deus falando com ela. Ela ouve a voz de Deus, ela entende o que Deus quer dizer para ela, ela reconhece, ela sabe responder à voz de Deus, e tudo isso nós observamos nesse rápido diálogo entre ela e o anjo do Senhor. Isso nos mostra o seguinte, que a primeira grande característica de uma mãe que entende que a maternidade é para a glória de Deus, é que ela tem uma relacionamento pessoal com Deus. Ela sabe ouvir, ela sabe discernir a voz de Deus, e não apenas, como já disse aqui, dar ouvidos para a cultura e para diversas coisas que querem convencê-la de tantas ideias ao seu redor. Ela ouve a Deus, ela discerne a voz de Deus, e ela se submete àquilo que Deus estava dizendo para ela. E o que Deus estava dizendo para ela? Deus estava falando para Maria a respeito dos grandes planos que Ele tinha para o filho que nasceria do seu ventre.
E eu quero dizer isso para vocês hoje, mulheres aqui presentes. Deus quer falar com vocês, e isso está no coração do Senhor. Deus quer comunicar para você, como mãe, os grandes planos que Ele tem para os seus filhos. Amém? E Ele tem, não tem? Você acredita que Deus tem preciosos planos para os seus filhos? Afinal, nós lemos no texto de abertura do culto hoje, por uma coincidência feliz, esse texto também está na mensagem. O que acontece é que desde o ventre da nossa mãe, Deus já tem planos para nós, para todos nós. Desde o momento em que Ele está ali, entretecendo o nosso corpo, o nosso ser, a nossa alma, no ventre da nossa mãe, Ele já está sonhando, Ele já está fazendo planos, e Ele quer dividir esses planos com você, mãe. Vamos ler mais uma vez o texto da abertura, o texto de Salmo 139, versos 13 ao verso 17, diz assim a palavra do Senhor: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Como é bom saber que Deus tem planos especiais, pensamentos preciosos a respeito de todos nós, a respeito dos nossos filhos, e Deus quer falar com você. Agora, eu pergunto para você, mãe, quando você ora pelo seu filho, você está atenta, ou você está aberta a ouvir o que ele tem para dizer, ou você está mais interessada em dizer para ele quais são os seus planos a respeito do seu filho? Porque a oração não é apenas aquilo que nós dizemos, mas também é aquilo que nós ouvimos. E se você ocupar-se em estar na presença de Deus, não apenas para falar para Ele sobre tudo o que você planeja para o seu filho, sobre todas as suas ambições a respeito do seu filho, mas simplesmente parar diante dele: Senhor, e quais são os seus planos para ele? Qual é a sua vontade para o meu filho? Fala comigo, fala ao meu coração. Eu estou certo de que o Senhor vai falar com você. E se Ele falar com você, o encorajamento da palavra de Deus que nós lemos agora é: então, entenda e submeta-se àquilo que Deus te falar. Porque foi o que Maria fez. Quando Maria ouve aquilo que o anjo disse, em primeiro lugar, a palavra diz que ela fica conturbada no seu coração, porque ela não sabia exatamente o que viria a ser aquele grande plano de Deus para o seu filho, não é? E ela duvida ligeiramente e diz a respeito da grandeza, da natureza daquele plano de Deus para o seu filho. Ela questiona dizendo: mas como pode ser isso, se eu ainda sou virgem? E Deus a tranquiliza, dizendo o seguinte: para mim tudo é possível. Eu vou fazer essas coisas. Esse plano que eu tenho para a sua maternidade é um plano meu, e eu cuido disso, eu vou realizar todas essas coisas. E aí, Maria, ainda correndo sérios riscos, assumindo essa maternidade, e eu não sei se você sabe disso, mas de fato, Maria corria sérios riscos. O primeiro deles era ser rejeitada pelo seu marido. Afinal de contas, que história é essa? Grávida do Espírito Santo? O marido poderia não entender e rejeitá-la e ir embora. Ela poderia ser rejeitada pelos seus e pela sua família. Maria poderia até ser apedrejada, condenada por adultério. Mas mesmo
diante de todos esses riscos, Maria se submete àquilo que Deus estava falando para ela, crendo que era Deus realmente que estava fazendo e, portanto, Ele cuidaria de todas essas coisas. E ela diz: sou a sua serva. Veja bem, Maria tinha uma identidade muito bem estabelecida como mulher. Antes mesmo de ser mãe, antes mesmo de ser qualquer outra coisa, ela sabia quem ela era, e ela diz aquilo diante do Senhor, afirmando: eu sou a sua serva, que cumpra-se, que seja em mim conforme a tua vontade. Então, mãe, mulher, esteja atenta para ouvir o que Deus vai falar com você, mas não apenas atenta para ouvir, mas pronta para obedecer e se submeter aos planos do Senhor. Amém? Outro grande exemplo de Maria para nós, a respeito de uma maternidade para a glória de Deus, é que Maria também foi um exemplo de mãe que ama mais a Deus que a seu filho. E está aí um desafio muito grande, especialmente para mães, porque o amor de mãe é uma coisa, como nós já falamos, já vimos aqui durante todo esse culto, o amor de mãe, ele é enorme, ele é grande demais. Mas eu queria tentar ajudá-la, mãe, hoje a entender o porquê isso é o melhor, tanto para você, quanto para os seus filhos. Vamos olhar para Maria mais uma vez. Imagine que você recebesse de Deus essa grande missão de ser a mãe do Messias. Você ficaria feliz? E se, à medida em que o seu filho crescesse, coloque-se no lugar de Maria agora, você fosse entendendo os planos e propósitos de Deus para a vida dele, e entendendo que o caminho de Deus o levaria à rejeição, o levaria ao escárnio, o levaria à humilhação e o levaria até a cruz. Como você se sentiria a respeito disso? Durante toda a caminhada e a relação de Maria com o Senhor, ela constantemente lembrava-se daquelas palavras que o anjo havia dito para ela, e ela considerava todas essas coisas no seu coração, é o que diz a palavra de Deus. Assim que Maria recebeu a notícia do anjo, veja esse texto que nós vamos ler agora. Assim que ela recebe a notícia do anjo, Lucas 2,19 diz: Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia no seu coração. Ela estava tentando entender esse grande plano de Deus para a vida do seu filho. E aí vem Simeão e diz ainda em Lucas capítulo 2, 34 e 35 para Maria. Esse texto diz assim: e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, olha que palavra difícil para Maria ouvir, Simeão está dizendo a ela: quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. E Maria continua refletindo sobre todas essas coisas. Lucas 2,51 diz: então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Veja que Maria, em determinado momento da sua maternidade, ela começou a perceber que os propósitos de Deus para o seu filho iam começar a entrar em conflito com o seu sentimento de proteção, com o grande amor e carinho que ela tinha pelo seu filho. E aí apresentou-se nesse exato momento um dos maiores desafios para qualquer mãe, que é demonstrar para Deus que Deus é mais importante do que o seu próprio filho. Se Maria amasse mais ao seu filho do que a Deus, provavelmente ela ia tentar interferir nos planos de Deus para Jesus. Ela ia tentar convencer a Jesus de não seguir aquele caminho. Ela ia tentar, de alguma forma, afastar Jesus do cálice que ele teria que beber.
Se ela amasse excessivamente a Jesus, ela se colocaria entre Deus e o seu filho, e poderia ser um grande empecilho no cumprimento dos projetos de Deus para Jesus. Mas é exatamente nesse momento que Maria nos dá um grande exemplo de maternidade para a glória de Deus, e coloca Deus em primeiro lugar, e não o seu filho. Eu me lembro de uma história da minha mãe, e quando eu estava lá, quando eu fui em 1998 para Jocum, fazer a escola de treinamento e discipulado, e eu disse aqui de manhã, e por uma feliz coincidência, o meu curso lá na Jocum como missionário, eu fiz junto com a Cíntia, a esposa do pastor Mário, em fevereiro de 1998. Eu tinha 19 anos. Então, o filhinho da minha mamãe, né, o filhinho, assim, todo cuidado pela mãe, né, minha mãe fazia minha janta, sabe o que é isso? A mãe fazia a sua janta, e eu, assim, eu jantava, era comida, coisa de mineiro. Né, mineiro janta comida de verdade, assim, aquele mexidão com um ovo frito por cima, né, e eu comia isso ali mais ou menos umas 18 horas, aí depois eu ia jogar bola, ia fazer alguma coisa, chegava às 9h30, varado de fome, aí mamãezinha ia lá, esquentava a comida para mim, botava de novo aquele barranco de arroz com feijão prensado, assim, que é o tal do mexidão, né? Aí, vou eu lá para a tal da Jocum, e só aos 19 anos, tem garoto de 19 anos aí? Você deve estar mais ou menos perto. Esse menino deve comer desesperadamente, não é, Márcio? Come, essa idade come, gente. E aí eu fui lá para Jocum, e aí a comida lá era difícil, né, Cíntia? Lembra disso? Era uma comida terrível, né? E aí no jantar, eu me lembro que era uma sopa bem rala, assim, que era doações do Ceasa, e aí boiavam assim era um caldo, né? E aí de vez em quando passavam os macarrões boiando, e você tinha que esperar passar um macarrão para pegar e botar no teu prato, para ficar mais do que água, e para te dar uma sustância. Isso era 6h30. Imagina, quando chegava 9 horas, assim, meu estômago estava gritando. E aí, no início eu estava lá vibrando, cheio de coragem de enfrentar essas coisas e tal. Mas passou um mês, eu pensei, eu vou ligar para minha mãe. E aí eu peguei assim o cartão, fui lá no orelhão, né, e liguei para minha mãe. E fiz uma voz assim bem comovente, sabe? Tentei convencer a minha mãe de todas as formas, de uma maneira sutil, dela me tirar dessa roubada que eu estava lá. E eu disse, mãe, está muito difícil aqui, né? A gente mora lá no Minhocão, era um lugar meio complicado, a comida é difícil e tal. E a minha mãe falou para mim assim, meu filho, quando você disse para mim que você queria ir, você disse que Deus havia falado com você para você ir, não foi? Aí eu fiquei assim assustado, né? Aí eu falei, foi, mãe. Ela falou, então fica firme porque Deus vai te sustentar. E não era a resposta que eu queria ouvir, mas Deus falou muito comigo naquele dia, muito. E eu pude sentir que não era o que minha mãe queria dizer, certo? O que ela queria dizer era outra coisa. Na verdade, conhecendo a minha mãe, conhecendo todas as mães do mundo, o que ela queria era entrar pelo telefone ali, atravessar pelo fio e chegar lá e me abraçar e me levar embora. Porque é assim que mãe faz, não é? Mas eu louvo a Deus porque a minha mãe foi capaz de amar mais a Deus do que a mim. E naquele momento entendeu que o propósito de Deus era maior do que todo aquele apego que ela tinha comigo. Isso fez bem para mim, ok? Então veja bem, qual é o perigo de amarmos mais aos nossos filhos do que a Deus? Eu trouxe 2 citações aqui também para nós refletirmos. A primeira é do Tim Keller, e ele diz assim no livro Falsos Deuses: achamos que ídolos são coisas ruins, mas isso quase nunca é verdade. Quanto maior o bem,
maior é a tendência de esperarmos que Ele satisfaça as nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. E ainda Spurgeon, uma outra citação importante para nos ajudar nessa reflexão, disse assim: filhos amados, acima de tudo, são a causa de muitos pecados entre os crentes. O Senhor se entristece quando nos vê amando-os com medida excessiva. Filhos mimados podem se tornar uma maldição tão grande para nós como Absalão o foi para Davi, ou serão tirados de nós para deixar nossos lares desolados. Se os crentes desejam ter espinhos em seus travesseiros, devem amar excessivamente os seus queridos. Forte isso, não é? Então o que o Keller quis dizer ali? Ele quis dizer que até os nossos filhos podem se tornar ídolos para nós, se eles ocuparem no nosso coração o lugar de Deus. E isso, como eu disse no início, faz mal para você, mãe, porque o seu filho não pode suprir todas as expectativas e os anseios mais profundos do seu coração. Só Deus pode fazer isso. E é por isso que Ele te convida a amá-lo acima de todas as coisas. Só que isso não vai fazer mal só para você, mas vai fazer mal também para o seu filho. Porque esse peso é muito forte para ele. E ele não vai poder carregar tanta expectativa sobre ele. E ele não vai ser livre para seguir os planos e propósitos e sonhos que o Senhor tem para a vida dele. Então, Maria foi um exemplo de mãe que amou mais a Deus do que a seu filho, e esse é um desafio enorme para nós, eu sei disso. Inclusive para pais também, não é? E por último, vamos terminar com uma última lição, e é o nosso terceiro ponto aqui. Um outro exemplo de Maria, que Maria foi uma mãe com fé inabalável nos planos de Deus para seu filho, certo? Então, Deus falou e deixou claro para Maria quais eram os planos dele para o seu filho. Mas o tempo passou, e durante a vida de Jesus, houveram momentos em que era muito fácil observar que tudo estava acontecendo na direção da concretização desses planos. Quando Jesus, por exemplo, transforma a água em vinho, Maria devia ter olhado e pensado assim: pronto, está se cumprindo, é isso aí o que o anjo disse, as palavras de Deus, é Ele é o Messias, Ele é o enviado de Deus. Ou quando Jesus estava curando doentes, ou quando Jesus estava fazendo coisas que o povo aplaudia e admirava os seus grandes feitos. Mas a gente sabe que nem sempre foi assim na vida de Jesus. Houveram momentos na vida de Jesus em que ele passou por desconfiança, até mesmo dos mais próximos. Os próprios irmãos de Jesus duvidaram. Os seus amigos mais chegados que estavam ao redor, quando Jesus foi preso, por exemplo, cada um correu para um canto. E eu fico imaginando isso, esses momentos em que a popularidade de Jesus diminuía, em que uma grande conspiração para prender e matar Jesus corria nos boatos das cidades ao redor de Jerusalém. Eu fico imaginando como era isso no coração de Maria. Será que ela se lembrava daquela palavra que o anjo havia trazido para ela e falava: mas será que é ele mesmo? Porque parece que a circunstância não combina com aquilo que eu vi lá atrás. Porém, e é por isso que eu digo que Maria foi um exemplo de mãe com fé inabalável nos planos de Deus. Você vai perceber, lendo o Evangelho de Lucas, que muitos se afastaram, muitos desconfiaram, muitos cederam aquilo que as circunstâncias mostravam. Porém, Maria nunca deixou de acreditar. Maria nunca se afastou do seu filho.
E Maria, como já disse, nunca tentou atrapalhar ou interferir, porque se Maria desconfiasse de que não era ele, provavelmente ela tinha se aproximado de Jesus e falado: Jesus, vamos mudar esse caminho aqui? Vamos tentar uma outra coisa? Eu estou achando que não é tão exatamente assim como Deus disse. Maria não fez isso, porque todas as circunstâncias opostas não foram capazes de abalar a fé que ela tinha naquilo que Deus tinha dito para ela lá atrás. E esse é um desafio para as mães de hoje também. Eu sei que existem momentos na vida dos nossos filhos que é difícil para nós acreditarmos que Deus tenha realmente grandes planos e sonhos para eles. Eu sei que às vezes parece que eles estão andando no caminho contrário. Talvez Deus já tenha falado para você, mãe, sobre sonhos e projetos, coisas especiais, grandes e maravilhosas que Deus tem para os seus filhos, mas talvez a circunstância hoje queira te convencer do contrário. E eu queria deixar para você o encorajamento e o exemplo de Maria. Ainda que o momento que o seu filho vive, diga que aquilo que Deus disse sobre ele não é verdade, creia na palavra do Senhor. Não deixe ser enfraquecido pela circunstância, mas creia naquilo que Deus disse a você. Amém? 3 grandes lições com essa mãe incrível, discreta, mas incrível, através dos evangelhos, que foi Maria. E eu queria agora orar pelas mães e pelas mulheres que ainda serão mães hoje, presentes aqui. Cadê o Aldísio, meu amigo? Vem aqui, Aldísio, me ajudar, por favor. Enquanto preparava essa mensagem, eu tive a impressão de que nós deveríamos terminar a mensagem orando, em primeiro lugar, por mulheres, que ainda não decidiram a respeito de serem mães. Mulheres que ainda, de alguma forma, resistem ao grande desafio da maternidade. Não sei por qual razão, mas talvez hoje Deus esteja interessado em abrir o seu coração para essa possibilidade e despertar dentro de você essa expectativa sagrada de que ser mãe pode ser a coisa mais incrível que você pode fazer pelo reino de Deus. O valor da maternidade. Eu acredito que Deus quer fazer isso no coração de algumas mulheres aqui. E eu queria orar para que isso acontecesse. Amém? Eu sinto que hoje também nós temos mães aqui, e essas sim, agora já são mães, que ouviram essa mensagem e pensam da seguinte maneira: poxa, eu não sei o que Deus tem para o meu filho. Estou confusa, eu não consigo entender. E eu gostaria muito de ouvir Deus falar comigo a respeito disso. Eu queria orar por você também, porque eu creio que essa palavra dessa noite tem um propósito específico, e Deus realmente quer falar com você. E ainda eu queria orar por uma terceira ocasião, uma terceira circunstância, de mães que estão aqui essa noite e que ouviram Deus falar e outrora creram com toda a força nos planos que Deus tem para os seus filhos, mas as circunstâncias que você tem experimentado e visto hoje têm tentado abalar a sua fé e derrubar aquilo que foi construído, a esperança, a expectativa sagrada que foi construída mediante a palavra do Senhor. E através da própria palavra do Senhor, o Senhor quer renovar essa esperança no seu coração essa noite. Então, de uma forma muito educada, nós gostaríamos de orar por vocês, mulheres
que se encontram nessas 3 circunstâncias. E eu queria convidá-la, se você gostaria de receber oração sobre isso, que você apenas ficasse em pé no seu lugar. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu queria, glória a Deus, olha que coisa linda que o Senhor está fazendo. Eu queria encorajar você que está perto dessa mãe aí, dessa mulher perto de você, você que é crente no Senhor, vá até ela, imponha a sua mão, toque nela e ore e abençoe o que o Espírito de Deus está fazendo na vida dela agora. Que não seja agora apenas a minha oração, mas seja uma oração coletiva da igreja, participando todos aqui agora do que Deus está fazendo e do que Deus está falando. Vamos todos orar juntos. Aleluia, Senhor. Vem falar com as suas filhas. Vem tocar o coração das suas filhas essa noite, Pai, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Sim, Pai. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Deus, nós oramos por aquelas mães que gostariam muito de ouvir a sua voz, falando a respeito dos preciosos planos do Senhor para os seus filhos. Nós oramos para que o Senhor venha falar essa noite, Pai, no nome de Jesus. Nós oramos para que o Senhor atraia essas mães para perto do Senhor, para que no contexto de uma relação amorosa, o Senhor possa falar com elas, Pai. Faça isso, Senhor, no nosso meio. Nós oramos também, Senhor, por aquelas mães que ouviram o Senhor dizer, mas que a circunstância e o momento tenha apagado a fé no seu coração. Oramos para que no nome de Jesus o Senhor traga essa noite a renovação da sua palavra e das suas promessas, Deus, a respeito dos nossos filhos. No nome de Jesus, Senhor, faça isso. Renove a esperança, renove a esperança, renova a fé das mães presentes aqui essa noite, Senhor, no nome de Jesus. Paizinho, e nós oramos também por mulheres essa noite aqui, que ainda precisam entender o valor e o poder de uma maternidade, segundo o seu plano e propósito, no nome de Jesus. Faça isso, Senhor, e não nos deixa sermos cegados pela cultura do nosso tempo. Não nos deixa ser enganados pelas mentiras ao nosso redor. Mas mostra-nos o que para o Senhor é importante, aquilo que para o Senhor é valioso, porque também nós queremos que seja importante e valioso para nós. E mesmo que tenhamos que fazer sacrifícios, que nós atendamos ao chamado e à voz do Senhor. Abençoa cada mãe aqui essa noite, Senhor. Toca o coração de cada mãe aqui essa noite. Fortalece esses corações. É o que nós oramos juntos essa noite como igreja e glorificamos o seu nome pela ação do seu Espírito essa noite aqui, no nome do teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Você pode dar um abraço nessa mãe perto de você. Que Deus seja glorificado, em nome de Jesus.